2024 é um ano marcante no cenário global, com grande parte da atenção voltada para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Contudo, enquanto os holofotes internacionais estão fixados no Ocidente, transformações silenciosas e igualmente significativas estão ocorrendo em outras regiões, como o sul da Ásia. Uma região de importância estratégica global vive um momento de intensas mudanças políticas. Entre os países que já realizaram ou realizarão eleições estão Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh e, claro, a Índia. Cada um desses processos eleitorais não apenas reflete as dinâmicas internas de cada nação, mas também influencia a geopolítica regional, principalmente no contexto das relações com a Índia. Como maior potência do sul da Ásia, a Índia exerce uma influência histórica e política significativa sobre seus vizinhos, muitas vezes gerando tensões e resistências crescentes contra seu comportamento percebido como hegemônico. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos casos mais emblemáticos dessa complexa relação regional: os laços entre Índia e Bangladesh. Veremos como essa relação evoluiu ao longo do tempo, desde a independência de Bangladesh até os dias atuais, e como os desdobramentos políticos em 2024 podem impactar o equilíbrio geopolítico no sul da Ásia e em outros pontos do planeta. Para entender a relação entre Índia e Bangladesh, é essencial revisitar o momento da independência da Índia e do Paquistão em 1947. Naquele ano, com o fim do domínio britânico, o subcontinente foi dividido em dois estados: a Índia, majoritariamente hindu, e o Paquistão, criado para os muçulmanos da região. Essa divisão, porém, trouxe uma peculiaridade geográfica. O Paquistão foi formado por duas partes separadas por mais de 1.500 quilômetros: o Paquistão Ocidental, atual Paquistão, e o Paquistão Oriental, que corresponde ao atual Bangladesh. Desde o início, o Paquistão Oriental sofreu marginalização. Apesar de sua população ser maior, a região foi sistematicamente excluída das decisões políticas e teve seus recursos explorados pelo Paquistão Ocidental. Essa disparidade gerou descontentamento e fomentou o desejo de autonomia. Sheikh Mujibur Rahman emergiu como o líder desse movimento, articulando os anseios dos bengalis por maior autogoverno. As tensões entre as duas regiões escalaram rapidamente. Em 1971, o Paquistão Ocidental tentou reprimir brutalmente o movimento de autonomia liderado por Rahman, desencadeando uma guerra devastadora. Milhões de bengalis foram mortos e outros milhões buscaram refúgio na Índia. A Índia, liderada pela primeira-ministra Indira Gandhi, desempenhou um papel crucial ao intervir militarmente em apoio à luta pela independência de Bangladesh. Após semanas de confrontos, o Paquistão foi derrotado, e em 16 de dezembro de 1971, Bangladesh foi formalmente reconhecido como um Estado independente. A independência trouxe novos desafios para Bangladesh. Apenas 4 anos após sua formação, em 1975, Sheikh Mujibur Rahman, conhecido como o pai da nação, foi brutalmente assassinado junto com sua família, em um golpe militar. Esse evento mergulhou o país em um longo período de instabilidade política e ditaduras militares. Durante os anos seguintes, duas forças políticas se consolidaram e passaram a dominar o cenário político. De um lado, a Liga Popular, liderada por Sheikh Hasina, filha de Mujibur Rahman, que adota uma postura pró-Índia e enfatiza o legado de seu pai. Do outro, o Partido Nacionalista de Bangladesh, comandado por Khaleda Zia, viúva de Ziaur Rahman, um dos líderes militares pós-independência. Este partido representa uma visão mais nacionalista, buscando reduzir a influência da Índia sobre Bangladesh. Essas duas forças, com visões opostas sobre o papel da Índia na política de Bangladesh, moldaram as relações bilaterais nas décadas seguintes, tornando a dinâmica entre os dois países uma questão central na política regional. As relações entre Índia e Bangladesh tiveram um começo promissor após o papel decisivo da Índia na independência de Bangladesh em 1971. Os dois países firmaram uma aliança estratégica. A Índia não apenas ofereceu apoio militar durante a guerra, mas também ajudou na reconstrução inicial do novo Estado. Esse espírito de cooperação se materializou em acordos como o Tratado de Fronteira de 1974, que buscou resolver disputas territoriais e consolidar os laços entre os vizinhos. No campo econômico, a Índia também ofereceu apoio logístico para integrar Bangladesh na economia regional,
consolidando uma relação de parceria. No entanto, com o passar do tempo, a relação começou a se deteriorar. O comportamento da Índia passou a ser percebido como hegemonista, gerando ressentimentos em Bangladesh. 3 fatores principais contribuíram para essa mudança. 1. Controle dos recursos hídricos compartilhados. A Índia controla grande parte dos rios que cruzam a fronteira com Bangladesh, uma questão crítica para a agricultura e o abastecimento de água no país. O Farakka Barrage, uma barragem construída no rio Ganges, tornou-se um símbolo dessa desigualdade. Frequentemente, Bangladesh sofre com secas severas ou inundações devido à manipulação da água por parte da Índia, exacerbando tensões. 2. Barreiras comerciais. Apesar da proximidade geográfica, a balança comercial entre os dois países é profundamente desequilibrada. A Índia exporta grandes volumes de produtos para Bangladesh, mas impõe barreiras tarifárias e não tarifárias às importações bengalis, especialmente no setor de têxteis, crucial para a economia de Bangladesh, e isso resulta em um grande déficit comercial, alimentando críticas sobre práticas econômicas exploratórias. 3. Percepção de desrespeito à soberania. A presença ostensiva da Índia na política interna de Bangladesh, incluindo o apoio aberto a certos partidos políticos, foi vista como interferência direta. Momentos como declarações indianas que sugerem um papel subordinado para Bangladesh enfraqueceram ainda mais a confiança entre os dois países. A chegada de Narendra Modi ao poder em 2014 trouxe novas complicações para a relação. A agenda de nacionalismo hindu promovida por seu governo teve efeitos profundos, especialmente na relação com seus vizinhos muçulmanos. A repressão a minorias muçulmanas na Índia e legislações como a Lei de Emenda à Cidadania, CAA, que excluíram muçulmanos de benefícios de naturalização, provocaram uma onda de críticas em Bangladesh. Esses eventos intensificaram o sentimento de que o governo indiano desrespeitava os valores de convivência religiosa na região. Um exemplo notório ocorreu em 2021, quando Modi visitou Bangladesh para comemorar os 50 anos da independência do país. Sua presença foi recebida com protestos massivos em várias cidades bengalis. Manifestantes denunciaram a postura anti-muçulmana do governo indiano e exigiram maior autonomia nas decisões nacionais, reforçando a crescente insatisfação popular com a Índia. Essa combinação de fatores transformou o relacionamento Índia-Bangladesh em uma relação marcada por complexidade e tensão, impactando não apenas os dois países, mas também a estabilidade geopolítica da região. As eleições de 2024 em Bangladesh marcaram a reeleição de Sheikh Hasina para um 4º mandato consecutivo. Contudo, sua vitória não veio sem desafios. A insatisfação popular com sua gestão aumentou, em parte devido à percepção de que Hasina mantém uma relação excessivamente alinhada à Índia. Essa insatisfação se manifesta em várias formas. Protestos populares contra políticas econômicas e comerciais com a Índia têm ganhado força, incluindo boicotes a produtos indianos em mercados locais. Esses movimentos refletem uma resistência crescente ao que muitos bengalis veem como uma dependência desproporcional da Índia e um enfraquecimento da soberania nacional. Nesse contexto, a China emerge como um ator estratégico para Bangladesh, oferecendo uma alternativa à influência indiana. Pequim tem investido em grandes projetos de infraestrutura no país, como a construção da Ponte Padma, um marco no desenvolvimento de Bangladesh e símbolo do compromisso chinês. Além disso, a China é hoje um dos maiores parceiros comerciais de Bangladesh, fornecendo financiamento em condições vantajosas e tecnologia de ponta. Essa parceria não apenas reforça a posição de Bangladesh, mas também desafia a hegemonia indiana na região. Com a crescente presença da China no sul da Ásia, o equilíbrio de poder na região pode mudar significativamente. A Índia, que historicamente considerava Bangladesh uma esfera de influência, agora enfrenta uma competição acirrada pela lealdade e pela cooperação de Dhaka. Diante desse cenário, surgem questões cruciais sobre o futuro das relações bilaterais. Bangladesh terá capacidade de equilibrar suas relações com a Índia e a China, evitando se tornar dependente demais de qualquer uma delas. Internamente, a polarização política agrava essas incertezas. A Liga Popular, de Sheikh Hasina, segue alinhada à Índia, enquanto forças nacionalistas, lideradas pelo Partido Nacionalista de Bangladesh, defendem uma postura mais independente, resistindo tanto à Índia quanto à China. A capacidade de Bangladesh de navegar por essas águas turbulentas determinará não apenas seu futuro político e econômico,
mas também o papel que desempenhará no cenário geopolítico do sul da Ásia. Com resistências crescentes ao comportamento hegemônico da Índia e a presença robusta da China, Bangladesh encontra-se em uma posição delicada, mas potencialmente estratégica, para redefinir seu papel como um ator soberano e independente na região. Embora Sheikh Hasina tenha governado com o apoio da Índia, sua administração tem enfrentado críticas internas por suposta submissão à Nova Delhi. Além disso, questões econômicas, como tarifas comerciais injustas e disputas sobre recursos hídricos, têm gerado descontentamento popular. Com a crescente influência da China na região e o aumento do sentimento anti-indiano em Bangladesh, a balança de poder no sul da Ásia está se ajustando. A eleição de 2024, que viu Sheikh Hasina eleita para um quarto mandato consecutivo, foi acompanhada por uma onda de protestos anti-Índia. Produtos indianos enfrentam boicotes, e a população exige mais autonomia econômica e política. À medida que Bangladesh se distancia da Índia, o impacto na geopolítica regional será significativo, reduzindo a capacidade da Índia de exercer influência no leste. O futuro dependerá de como a Índia e Bangladesh gerenciarão suas tensões e buscarão uma coexistência equilibrada em um cenário político complexo. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e o teu comentário. Esse é o Conversa sobre Prisma.